Oi, 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 minha gente linda. Que saudade que a gente tava de aparecer por aqui, né, amiga? Porque vocês veem a gente toda semana, mas a gente faz os episódios gravados. Estamos aqui na nossa quarta temporada. Quarta temporada de DR Boa, o podcast criado, inventado por nós dois aqui. Eu, Kátia Damasceno. A nossa host, a sua host, e eu, Dr. André Vinícius, o seu co-host numa versão careca pós-transplante capilar, que vocês vão me ver nessa careca, na próxima eu já terei cabelo desse, batendo cabelo Joelma aqui. É isso aí! E dessa vez a gente trouxe alguns convidados instigantes. Incrível. Interessantes. A gente recebe hoje um grande amigo. Como que a gente começa hoje? Um grande amigo, faz parte do meu ecossistema de educação, na minha mentoria, uma grande referência do Brasil em nutrologia, doutor Patrick Ferreira, que é nutrólogo com especialização em medicina do esporte, já trabalhou atendendo vários pacientes em UTI. A gente vai querer saber como é que saiu da UTI, que você não convive com o paciente, geralmente os pacientes estão entubados, para a medicina do esporte, especialmente durante o Covid. Fundou depois a clínica Infinity Med, que virou o grupo Tamires Peçanha, e recentemente lançou um livro, que vocês vão acompanhar aqui, a gente vai conversar sobre ele, O Poder da Compensação, falando sobre esse universo obesogênico. Então, seja muito bem-vindo, doutor Patrick, ao DR Boa. Bem-vindo! Aliás, eu já gostei desse termo, obesogênico. O que é isso? Obrigado pelo convite, André. Obrigado, Kátia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu realmente é uma honra falar sobre isso. E, Kátia, falando sobre esse termo especificamente, o que a gente está vendo no mundo desde a década de 80, né? O mundo ficando obeso. Certo. Então, se a gente pegar dados americanos em 1980, nós tínhamos talvez 12% da população, 13% da população americana em obesidade. Isso eu estou falando que naquela época você não tinha obesidade nos países, por exemplo, do Oriente. Não tem. Né? E hoje os Estados Unidos chegou à incrível marca de ter algo em torno de 42% da população obesa. Uau! Em 2020, a gente tem obesos em países que a gente jamais imaginava, que é Japão. Nós temos obesos, é óbvio que a gente sabe que o Brasil tem uma discrepância muito grande, mas nós temos obesos no Brasil. Então, o que mudou dentro desse processo? Mudou a sociedade. Mudou a alimentação. Isso. E a gente fala que não é só alimentação, né? O próprio André citou aqui o livro que a gente está lançando, e ele vai falar sobre, dentre algumas coisas, a gente vai falar sobre epigenética, né? Vamos começar a traduzir para os coleguinhas que estão em casa, então, né? Ó, sininho que isso é importante. Isso, já pegou, ele já pegou. Epigenética. A palavra na semântica é além da genética. Só que em 80 e pouco, o que a gente fazia além da genética? A gente comia bem a semana inteira, a gente praticava muita atividade física, porque por mais que você não fizesse academia, você era ativo. As crianças eram ativas, os adolescentes eram ativos. E os brincava na rua. Eram ativos. A casa não era automatizada. Alexa, abre as cortinas. Alexa, fecha a cortina. Alexa, acende a luz. Acende o ar-condicionado. É verdade. Isso, né? E assim... Não tinha controle remoto. O controle remoto deixou a gente obeso. Era da televisão, ó, jeito da TV, de tubo. Gente, o pai tinha que subir no telhado para arrumar a antena e nós ficava gritando lá embaixo. Foi, não foi. Aí bota um bombril para dar equilibrada, né? E corria na janela e falava, agora foi. Aí corria pra cá. Então era uma ginástica. É verdade. Nós brincava na rua de amarelinha, de garrafão, de queimada. Era bom demais. Eu tava lembrando com meus... Os meninos hoje em dia só tem o músculo do dedo aqui, ó. Exato. É verdade. E isso pra tudo, né? Até quem já tinha carro naquela época, você não tinha um botãozinho de ligar, subir e descer vidro, era aqui na maçaneta. A gente que lavava o carro no final de semana. O carro. Então, olha como é que a sociedade foi mudando. E aí a gente fala que ela foi ficando obesogênica, por quê? Porque o alimento ficou pior, o alimento ficou mais fácil. Todo mundo comia pelo menos saudável de segunda a sexta e dava uma abusada no final de semana no encontro da família. Hoje em dia você vê refrigerante substituindo o café da manhã.
A pessoa não toma mais café, toma refrigerante. Refrigerante todos os dias da semana. Junk food todos os dias da semana. Uma pizza que se pediu uma vez por semana, agora se pede todo santo dia. É só chegar em casa, tô cansado. Aí liga o modo eu mereço. Eu mereço. Vai lá, pede uma pizza. Então, isso não é só Estados Unidos, apesar de que é o país onde nós mais temos dados. Mas o Brasil está indo no mesmo caminho, né? São Paulo está evoluindo a obesidade de uma forma assustadora. E é tão engraçado, porque os dados... Engraçado não, né? Os dados são super alarmantes. Nos próximos anos, 1 bilhão de pessoas estarão obesas no mundo. A gente tem uma população de quase... 1/8 do mundo. Quase 8 bilhões, nós vamos ter 1 bilhão de pessoas em obesidade. E aí o grande problema, né, Patrick? Obesidade é fator de risco para uma série de doenças. Para você, mulher que está nos assistindo, hoje é o principal fator de risco evitável para câncer de mama. Exato. Porque gordura produz hormônio, e produz hormônio ruim. Então, pior é o hormônio produzido pela sua gordura do que o hormônio que você toma. Então, as pessoas, mesmo? Olha, isso eu nunca tinha escutado. Isso é um detalhe interessante, né? Sineta pro meu amigo. E aí isso é interessante porque, assim, as pessoas às vezes estão colocando em proporções diferentes. Você dá um foco muito maior em terceirizar o problema do que você fazer sua parte. Tô dizendo assim, o que é que eu posso tomar para ficar bem? O que é que eu posso tomar para emagrecer? O que é que eu posso tomar para dormir melhor? Eu sempre digo que você pode tomar atitudes. Tome a atitude de fazer a sua parte, de assumir o protagonismo da sua saúde, né, de realmente querer ficar bem, porque é muito fácil você querer sempre terceirizar. Então, dentro desse universo... Toma vergonha na cara, dá teus pulos, né? Faz teu método, cara. E às vezes é isso no consultório. A gente fala assim, mas eu tô aqui e já tô te ajudando em 50%. Porque o paciente fala isso? Nossa, até engasguei. Porque muitas vezes... E na consulta já é 50%. Porque e os outros 50% é uma pílula que resolve o resto. Olha aí, gente. Sendo que, na verdade, talvez 60% faz parte das mudanças que ele vai fazer dentro da estrutura de família dele. E aí, talvez 40% o remédio já está te economizando. Porque às vezes a gente precisa entrar com medicação. Né? Ou seja, diante de uma sociedade doente, não tem como não entrar com uma medicação muitas vezes. Só que se o remédio já faz 30%, 40% para você, poxa, você tinha 100% do tempo para poder percorrer o trajeto. Já tirou 30%. Você não consegue agora fazer 70%? Você não consegue fazer 60%? Né? Tem remédios de alta potência que talvez já faça 60% por você e você só tem 40% para fazer. Mas se a gente não muda esse comportamento, vai ser o eterno ciclo. Ou seja, eu tomo uma medicação, ela me ajuda, eu emagreço, depois eu engordo de novo, vira um efeito sanfona. O que o André acabou de falar, a gente está vendo câncer em mulheres jovens, coisa que a gente não via anteriormente. Fora a exposição que está tendo, né? Um dos capítulos do meu livro eu falo sobre o que a gente chama hoje de disruptor endócrino. O que é isso? A gente está sendo exposto há muitos anos a vários tipos de pesticida. No passado, aí, o DDT, né, foi proibido nos Estados Unidos em 1998, se eu não me engano. No Brasil só foi proibido em 2009. O submetabólito desse pesticida fica 9 anos para sair do corpo, chamado DDE. Se você ainda tem dentro de um organismo que está acima do peso, a gordura maior do que o esperado, convertendo em uma gordura, em um hormônio ruim, ou seja, um submetabólito do estrogênio que é ruim para o corpo das mulheres, a gente começa a ver essa incidência de câncer em mulheres jovens, coisa que você não via tanto antigamente. E aí bota tudo culpa no anticoncepcional. Ou na reposição hormonal. Isso que o Patrick está comentando, os disruptores endócrinos, é uma forma fácil de vocês verem, é tudo que tem cheiro de casa nova. Sabe aqueles produtos... eu adoro o cheiro. Pois tem que ter muito cuidado. Esses produtinhos de limpeza, vamos passar um pano de chão. Quanto mais cheiro tem, mais disruptor endócrino
presente dentro daquele ativo. Não, para, gente. Pera que eu fiquei aqui nervosa agora. Como é que é? Não pode mais limpar a casa? Não pode, mas aí, ó, ter muito cuidado, porque quando a gente não lê rótulo de produto de limpeza. Gente, eu adoro coisa que cheira limpo. Adoro, nossa, adoro trem que cheira. Produto de casa, cheiro de casa limpa, geralmente tem disruptores endócrinos. Mas eu não vou comer ele. Mas o problema é que você vai inalar. Procure os nomes. BPA, se for BPA pera que eu fiquei preocupada agora de verdade. Se eu limpar a casa, aí se eu cheirar aquilo já faz mal? A longo prazo. Não é que eu usei uma vez aqui, mas a exposição, porque você não usa uma coisa só. Então, a exposição contínua por longos anos pode aumentar o risco. É pra você ficar desesperado. E agora todo mundo tem que pegar produto neutro em casa. Calma. Vocês viram que eu já fiquei desesperado. Falei, pronto, não vou mais limpar a casa. Ó, o desespero da pessoa. Mas regras básicas, isso que o André falou. Não aquecer, por exemplo, plástico, Tupperware, porque então botar as coisas no micro-ondas, no vidro. No vidro, exatamente. Por quê? Porque ali, por exemplo, tem um que é clássico. Tomar café em copinho de plástico. Recentemente saiu umas reportagens e até um estudo da Nature falando sobre microplástico naquele sachêzinho que a gente toma no chazinho, que também é um disruptor endócrino. Então, se você já vai fugindo, pelo menos dos mais clássicos, a gente não sabe o que vão inventar para frente. Porque tem um livro que eu li chamado Primavera Silenciosa, da Raquel, vou esquecer o sobrenome dela agora, mas da Raquel. Em 1962, ela já chamava a atenção de alguns tipos de câncer por conta de pesticidas naquela época. Então, a gente não sabe qual é a próxima geração, mas a gente também sabe o que a gente já pode evitar, né? E evitar, em partes, é a gente fazer a nossa parte. Certo. Ou seja, se além de tudo isso que eu não sei que eu posso evitar, e eu ainda só como junk food. Tá. Né? Se eu nem faço o básico necessário que seria ser ativo. Que é um básico necessário. Estou falando nem de academia, estou falando de ser ativo. Mas a minha profissão é sedentária. A minha eu fico sentado o dia inteiro. Então, se eu não fizer a minha parte, que é o exercício, eu estou sedentário o dia inteiro. Então, o nosso corpo é uma máquina também de limpeza. A gente só tem que estimular esse processo acontecer. Tá. Aí eu vou voltar então lá no termo obesogênico. Ótimo. Que eu ainda não entendi bonitinho. Vou explicar pra você como funciona. Tudo que você falar ele vai entender perfeitamente, porque vocês falam o mesmo idioma, que é o idioma medicinês, entendeu? Eu sou o povo, eu sou a tecla SAP, eu traduzo pras pessoas em casa, então eu ainda não entendi você o que tem que entender pra é. você traduzir, é isso mesmo, amiga. Eu não entendi o obesogênico ainda, perdoa, pode ser uma ignorância minha. É porque eu não entendi mesmo. Perfeito. O obesogênico. Então, assim, imagina o mundo em 80. Certo. Todo mundo caminhando, sendo ativo, comendo bem de segunda a sexta e, às vezes, exagerando no final de semana. Pronto, a gente tem um cenário. Tá. Vamos para o outro cenário, 2024. Eu chego em casa, não fiz nada de atividade física, porque o meu carro é todo elétrico, a minha Alexa já liga tudo, eu não preciso subir uma escada porque é elevador, a comida piorou bastante, eu tomo refrigerante todo dia porque a sociedade normalizou o refrigerante diário. Mas é zero, mas a gente não sabe o que está ali por trás. Eu como hambúrguer toda noite porque eu chego e eu entro no modo eu mereço. Eu como chocolate todo dia, coisa que era abominado em 1980. Eu falei, chocolate e refrigerante todo dia? De jeito nenhum. É só no final de semana e olhe lá. E quando a sobremesa da família não era uma fruta. Eu lembro do meu avô cortando uma melancia. Essa era a sobremesa do almoço. Meu avô também. Então, olha como a sociedade criou mecanismos para desenvolver a obesidade. Tá. Então, é por isso que essa sociedade criou mecanismos para a obesidade, a gente chama ela de obesogênica. Tá, entendi. São hábitos de vida que favorecem o acontecimento da obesidade. Mas você estava falando do Japão.
Eu viajei para lá esses dias mesmo. E realmente a população lá, você viaja para o Japão e viaja para os Estados Unidos, parece que você está em 2 planetas totalmente diferentes. Não parece que é o mesmo planeta Terra. Não parece. A gente vai para os Estados Unidos, aí vamos ali na Disney. Cara, o que você vê de gente andando naqueles carrinhos, porque não dá conta infantil. Eu fico assim desesperado com a obesidade infantil nos Estados Unidos. Daí lá no Japão, não. Aí o que eu vi, o que eu percebi? Eu gosto muito de trazer a parte da cultura dos lugares que eu vou, porque eu acho que isso é uma forma de me fazer crescer, né? E aí, como eu fui lá, sério, passei 20 dias, eu voltei 2 quilos mais magra. E eu comia todo dia. Mas o quê? Era peixe. Ainda bem que eu gosto de peixe. Peixe cru eu gosto. Então não tinha problema. Não tem glúten. O lamen deles não é de farinha. O lamen, o miojo deles. Lá que lá a comida tradicional é o lamen. Não é de farinha, não é de glúten. É de outras coisas. Eles comem muito peixe, muito vegetal, pouco pão, pouco leite. Lá tem muito doce. Mas isso é interessante. Eles comem muito doce lá, todo lugar tem doce, mas a população não é obesa, porque eles andam muito, né? Andam a pé, andam de bicicleta, o transporte público, o metrô funciona, mas as distâncias são longas, até mesmo dentro do metrô ali, e eu acho que principalmente a alimentação deles fez muita diferença. Então eu voltei, não foi nem mais magra, eu voltei desinchada. Mas é a mesma coisa, quando você come, você vai para a Europa e você come um pão na França, na Itália, você não estende estufa como o pão daqui, é diferente, o preparo é diferente. Então, isso que o Patrick comentou sobre o diet, o light, o fit, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, agora vocês têm visto, né, os produtos novos assim, alto em açúcar, alto em gordura, alto, então agora a gente tá tendo um pouco mais de clareza, mas existe uma maquiagem muito grande nos nomes dos ingredientes. Só um detalhe super simples, quando você vai olhar, e muitos de nós não fazemos a menor ideia, nem a gente nem se preocupa em ler a composição dos alimentos. Não, se preocupa, não entende. É isso. O primeiro nome que tem dentro do ingrediente é o que está mais presente. Então, às vezes, o cara coloca uma coisinha funcional, mas tá lá no último ingrediente da lista. Ali é proporções. Então, você vai pegar ácido fólico rico em fermento e não sei o quê. Então, aquele primeiro ingrediente você tem que ter muito cuidado no que você está lendo ali, porque aquilo indica qual é o comportamento biológico daquele ativo para dentro do seu organismo. Então, nos pães, comenta um pouco, Patrick, dessa diferença assim, de alimentação que você vê no Mediterrâneo, por exemplo, e que você vê no Brasil. Então, às vezes você come o mesmo tipo de alimento, é peixe, mas o peixe do Mediterrâneo é diferente do peixe daqui do Brasil, cultivado em cativeiro, com um tipo de alimentação para o próprio animal diferente daqui, um animal de águas profundas seria. Eu vou comentar sobre isso, mas só voltando um ponto aqui, quando que a Kátia comentou nos Estados Unidos, eu presenciei uma vez, isso deve ter um ano e meio, quando eu estava em uma viagem para Orlando, na Disney, uma família americana sentada, você via que eram adolescentes e os pais, todos realmente nitidamente na obesidade, e um dos filhos falou que ia deixar comida no prato. O pai imediatamente falou, não pode deixar comida no prato. E isso também é um comportamento que estimula a obesidade dentro da nossa, da nossa sociedade obesogênica, tá? Então, até isso, você pegar aquela criança que quer, deixa um pouquinho aí, eu estou saciado. Quando você estimula isso, você também está aumentando essa saciedade dela, ou seja, ela já não vai ter mais aquela saciedade com pouco e sim com muito, e isso também vai estimular a obesidade no futuro. É óbvio que é só um dos, tá? Mas será que a gente também não pode colocar aí, por exemplo, eu gostei desse aspecto que você trouxe, não pode ser um aspecto comportamental. Vamos voltar nos anos 80. Eu sou dessa geração aí. Então a gente não tinha mesmo o doce, o biscoito, era um artigo de luxo, um chambinho. Pelo menos na minha casa era um artigo de luxo você tomar um Yakult. Inclusive naquela época, quando você via alguém com um pouquinho mais de peso, você falava, fulano tá ganhando dinheiro. É verdade. Porque ele tinha acesso a isso. Só que a indústria conseguiu baratear isso tanto que hoje você vai em lugares onde não tem tanto poder aquisitivo e você vê obesidade.
Sim. Aí, veja se meu raciocínio faz sentido, tá? Então, assim, a gente não tinha. Então, era uma escassez. Tinha no final de semana, tinha numa sobremesa, tinha numa festinha, tinha. Mas a gente não tinha igual hoje, que tem, como você falou, barateou o preço, tem tudo que é supermercado, as crianças levam pro lanche. Eu lembro que na minha época, meu pai fazia os lanchinhos, então a gente tinha que fazer o pão, o sanduichinho, o queijinho, o presunto. Sim. Hoje em dia, o sanduíche, o lanche da criança, a gente compra tudo de pacotinho, que é mais fácil, né? Então, talvez essa geração, por não ter tido, e aí ficou registrado na nossa cabeça, a comida que tem que comer, a comida que tem que comer. Aí, por uma questão geracional, a gente passa isso para os filhos. E aí, como hoje em dia a gente tem, a comida está mais fácil, a condição melhorou, tá tudo mais embalado, mais empacotado, talvez esse pai lembra dessas memórias lá atrás de que não tinha, e aí, então, não, meu filho não vai passar por isso, meu filho vai ter, então tem que comer. E aí, soca a comida nas crianças. Faz sentido esse meu raciocínio? Faz total sentido. E, inclusive, já fazendo um link com o que o André falou sobre o pão ser diferente, né? Quanto mais fofinho, quanto mais palatável, quanto mais gostosinho, quanto mais é o tempo de validade, por exemplo, pegando não só a história do pão, você pega um pão de fermentação natural, se você deixar fora da geladeira, 2 dias estragou. Porque ele não vai tanta química assim. E é o problema que a gente não sabe exatamente tudo que vai dentro dessa química. Agora, existe aquele pão que você deixa lá 10, 14 dias. Você pega uma Tetra Pak, tem lá um prazo de validade de 6 meses. Você pega um leite em garrafinha, um dia fora da geladeira ele já coalhou. O leite da nossa época, que você tinha que pegar, ferver. Colocar lá, estragava. Recentemente a gente viu uma reportagem de uma indústria que estava associando quase que um veneno, né, dentro para aumentar o prazo de conservar. Então, fazendo o link das duas coisas, o que a gente tem que alimentar mais a população e pegando esse pai, essa mãe, que lá no passado passou alguma necessidade e fala, meu filho não vai passar por isso, a gente começa a criar comportamentos emocionais com alimentos piores. Ah, é verdade. Pronto, é isso. Ao ponto que eu já tive no consultório, um deles eu relato no meu livro, que foi uma moça jovem de 30 e poucos anos, que ela passou comigo, ela queria emagrecer, ela era de família italiana, veio com o marido. Depois de uns 2 meses, ela voltou 6 quilos a menos. O marido sorrindo, eu sorrindo, que ela perdeu 6 quilos em 2 meses, e ela chorando. Ué. Aí eu falei, por que isso? Ela chorava. Falei, mas por que isso? Ela falou, porque a minha mesa familiar ficou ruim. Porque o prazer dela todo era na comida. Quando eu fiz uma medicação, utilizei uma medicação para baixar um pouco esse prazer que alimenta talvez coisas que foram gerenciadas pela criação, a memória afetiva do alimento. Afetiva do alimento, para ela aqueles 6 quilos não importava, só importava que ela sentava numa mesa de italianos, todo mundo comia e ela não tinha um prazer pela comida. Ai, gente, a ligação emocional que o alimento traz, eu acho que é muito substancial. Por isso que muitas vezes não é só sobre dar o remédio para tirar o alimento, né? A pessoa, ela tem que ser vista como um todo. Por isso que eu falei da questão da comida, de toda a história da comida. O que aquela comida representa quando a mãe dá aquela comida? Às vezes ela tá falando, não, eu te amo. Não pode deixar porque senão vai desperdiçar. Não pode desperdiçar porque aí na cabeça dela, ela tem aquela memória de que na minha época não tinha. Então você não pode desperdiçar o meu trabalho. Então assim, são tantas coisas envolvidas ao redor da comida que não é simplesmente o ato de retirar a comida. O que esse retirar a comida faz, né? E aí agora eu vou voltar um pouquinho aqui para nossa questão do podcast, que, por exemplo, a gente tá voltando o canal para mulheres 40 a mais. E aí a pessoa que
que sempre fui magra, igual essa caneta aqui, ó. Essa caneta em minhas pernas é a mesma coisa. As nossas, amiga, tamo junto. Isso aqui é eu de frente, de lado, de costas, era eu aqui. Eu sempre pesei 40 e poucos quilos, 42, 3, 4, 5, beleza. E beleza, eu sempre tive esse corpo. E de 2 anos pra cá, o meu metabolismo mudou muito. E aí a gente vem conversando, o André é meu médico, tá tudo sob controle. Mas realmente meu metabolismo é diferente. Eu engordei em 1 ano, que foi o ano passado, 8 quilos. E eu fiquei assustada com isso, né? Então o André já comentou aqui, queria que você comentasse um pouquinho isso daí também. O que é uma pessoa obesa? Caldo que eu tô toda trabalhada no exercício. Hoje de manhã faltou, tudo bem. A gente marcou na academia, faltou. Mas caldo que eu tô com 33% de gordura corporal, moço. Ou seja, de acordo com a tabelinha de vocês do IMC, eu sou uma pessoa obesa. E eu tô querendo assassinar alguém por conta disso daí, porque tem a menor condição, gente. A pessoa continua com as cambitas finas, desse jeito aqui. Tô indo pra academia bonitinha, que isso agora ninguém pode deixar. Tô indo bonitinha, não fui de manhã, mas vou de noite. Aí a pessoa tá com 33% de gordura e, moço, eu posso ficar sem comer o tanto que eu quiser. As canelas ficam cada vez mais finas, mas a banha braçal, essa banha, essa banha aqui, ó, que junta aqui do sutiã. Abdominal. E a pochete, Senhor Jesus. E a pochete, que eu não fechei o zíper da minha saia até o fim, porque é a mesma saia de 2 anos atrás, ela gruda na gente e ela fala, hello, best friend. Oi, amiguinha, eu não quero ir embora. Por que isso acontece no corpo da mulher nessa idade? E por que... Precisava só dar uma desabafada, desculpa, produção. O trem não sai mais do corpo da gente. Que quando é jovem sai, depois que coisa não sai. Rápido. Caldo de que é esse metabolismo? Uma boa parte disso, como o André já deve ter falado aqui várias vezes, é o tal do estrogênio. Né? E quando vocês vão oscilando esse estrogênio à medida que vai fazendo a transição menopausal e a menopausa, a tendência é ter uma baixa queima de gordura, oxidação, ou seja, queima mesmo dessa gordura menor. Essa gordura que era subcutânea, ela começa a vir para um local até mais perigoso, que é a circunferência abdominal e etc e tal. E tudo isso também passa pela própria alimentação que nós temos acesso hoje, que é pior e muito mais calórica. Então, se regula esses hormônios, a gente já sabe que facilitem pelo menos 50%, 60% o processo, porque o seu corpo, não exatamente, mas melhora e volta a funcionar parecido com o que era talvez há 15 anos atrás. Bom, mas existem outras coisas envolvidas, porque o nosso próprio envelhecimento vai deixando a gente também com uma coisa complexa chamada mitocôndria, que é a nossa fábrica de energia, e que basicamente a gente tem ela muito no músculo, por isso que a mulher 40 a mais e o homem 40 a mais, mas principalmente a mulher 40 a mais, tem que encarar o exercício de musculação ou o exercício resistido como se fosse remédio. É tratamento. É o remédio que já vai aprendi essa lição aí, de vários outros remédios. Porque quanto melhor essa sua fábrica muscular, não só para queda lá no futuro, que a gente sabe que o que mais mata 60 a mais é queda, né? Assim, estatisticamente morre-se muito por queda ou consequência da queda. Mas agora, se você tem um músculo bem definido, a sua capacidade de emagrecimento com o ajuste, a terapia de reposição hormonal bem feita, já facilita um pouco essa pontinha. Tem uma forma que eu gosto de explicar para as minhas pacientes de consultório que assim, facilita o entendimento. O nosso organismo, ele tem vários red flags, ele começa a levantar umas bandeiras vermelhas quando alguma coisa não está funcionando muito bem. Na transição para a menopausa, quando o seu hormônio, o estradiol, começa a cair, a red flag acende. Então, o organismo é o seguinte, peraí,
estamos diante de uma situação de deficiência hormonal. E isso gera um estresse metabólico. O corpo diz o seguinte, peraí. Estresse. Se está faltando hormônio, eu vou ter que estocar energia. E aí qual é o grande problema? O local mais fácil de estocar energia e mais difícil de você consumir é gordura visceral abdominal. E isso é evolutivo, né? Da nossa estrutura do Homo sapiens sapiens, aí, da nossa evolução. E aí é o grande problema. Estrogênio baixa, ele manda um comando. Ei, bora começar a estocar gordura aqui, economizar energia, porque daqui a pouco pode ser que isso falte. Isso gera um fenômeno que eu já comentei aqui em outros episódios, chamado resistência à insulina. Chamado banha. Exatamente. Insulina é aquele hormônio que pega o açúcar e utiliza isso como fonte de energia. Como o seu corpo está identificando que vai faltar energia, ele não vai gastar. Então, ele vai estocar. Pode gastar, gaste, querido. Gasta, lindo. Você não me pertence. Pode ir embora. Então, ó, baixa de estrogênio estimula a resistência insulínica. A insulina tem muito receptor na gordura abdominal. Eles vão estocar aqui. E aí, junta com o que a Patrick acabou de comentar. O tecido do corpo que tem mais receptor para a insulina agir é músculo. Aí você pega uma mulher que está com dificuldade de ganhar massa muscular, que é a mulher 40+, que está com deficiência hormonal, então estrogênio baixo, insulina alta e pouco músculo, criou-se mais um ambiente obesogênico e um ambiente de sarcopenia. Então, quando a gente fala que a mulher da menopausa e a mulher 40+, precisa fazer atividade física como number one. É a primeira lista. Acordou, André, eu adoro pilates, tá, joia? Faz pilates e musculação. André, eu adoro yoga mais musculação. Eu adoro nadar mais musculação. Tem que fazer atividade resistida, tem que ganhar massa muscular. O ganho de massa muscular estimula a biogênese mitocondrial, o crescimento de novas mitocôndrias para que essa usina consiga equilibrar seu metabolismo. Então, não tem o que fazer. É comer melhor, comer mais saudável, fazer atividade física e fazer reposição hormonal, se for seu caso, para equilibrar isso e tirar essas red flags. Tira esse sinal vermelho aí do seu metabolismo. Então, bora, irmã. Garante aí, viu? Papel e caneta, anota tudo. Tamo junto aí. Quem acompanha esse podcast aqui desde sempre sabe que toda hora eu tomava bronca de musculação. Todo mundo chegava aqui. Não tomo mais. Eu nem fiquei vermelha, nem me irritei, nem nada. Não caiu nada no chão. Nada caiu, não taquei nada em ninguém. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo certo. Mas começamos com atividade física aí. Agora o desafio desse ano, esse moço acabou de jogar aqui na mesa, né? Que é quem? A Coca-Cola, né, gente? Brigo com ela também todo dia. Aí não pode o refrigerante aí também, né, gente? Mas vamos pensar, eu gosto da comparação da década de 80, que é uma década que eu vivi muito, né? Eu também. Eu também. E aí, a gente revela a idade, mas naquela época, se eu falasse pra minha mãe que eu fui pra algum lugar e eu tomei refrigerante no meio da semana, eu tomava uma bronca. Porque o refrigerante era uma situação de final de semana. Então, talvez, o problema, que é uma frase que eu gosto muito, é que a gente está fazendo da nossa comida o nosso veneno. E o ideal é a gente voltar a entender que a sociedade precisa comer bem para se permitir. E não se permitir todo dia para depois ter que correr atrás. Perfeito. Ó. Não fazer da exceção a nossa rotina, né? Exato. E aí, Patrick, eu quero aproveitar isso aí, porque estamos na febre das canetinhas emagrecedoras. A gente não poderia trazer um especialista em emagrecimento e obesidade aqui e não falar dessa febre das canetas. Existe, a gente vê isso o tempo inteiro, né? Comenta lá no nosso grupo da Hormones Mentoring sobre esse excesso de utilização de medicações que são consagradas para diabetes e liberadas para obesidade por pessoas que não têm indicação formal de uso. Eu preciso perder 3 quilos para caber no vestido para a festa agora do final de semana. Virou quantas e quantas adolescentes têm feito? E como não é uma medicação que tem uma regulação de prescrição médica, isso é triste, no Brasil ainda não temos uma regulação, qualquer pessoa pode chegar na farmácia e comprar um remédio que tem uma ação central, mexe com peptídeos cerebrais, e regula isso tem uma regulação central e, enfim, repercussões no corpo inteiro sem regulamentação médica.
E aí, como é que você enxerga esse uso excessivo das medicações, muitas vezes, a grande maioria, sem orientação médica, sem controle e acompanhamento, que a gente sabe que sim, eu sou super fã, quando tem indicação, eu sou o primeiro a prescrever, mas dentro de um contexto de acompanhamento, porque a gente sabe que a gente fica querendo que a pessoa perca peso sem perder massa muscular. A utilização dessas medicações sem acompanhamento gera uma sarcopenia violenta. Você perde gordura, mas o músculo vai também todo. E aí, qual é o grande problema? Quando você reganha a gordura aí. Você não ganha músculo na mesma proporção que você ganha peso. Então, comenta um pouco de como você encara esse cenário, como é que você tem visto e como mitigar um pouco disso. Justamente o que a gente acabou de dar de explicação para a Kátia sobre essa resistência insulínica, etc e tal, ele cai como uma luva nesses casos, né? E a gente vê os pacientes realmente perder, quando bem indicado. Poxa, eu já fiz o exercício, eu já estou com o hormônio adequado, eu já melhorei a minha massa muscular, eu já estou suplementando aquilo que pode proteger a minha massa muscular, mas essa entidade não sai daqui. É isso. Né? Eu vou começar a chamar de entidade. Sai entidade Nessas do meu horas, corpo. A gente entra e acompanha. Por que a gente acompanha? Eu já tive paciente que teve efeito colateral, que a gente considera assim, complicado, eu não diria grave, porque a constipação não é grave. Mas... É grave na hora que ela tem que sair do nosso corpo, tá lindo? E aonde eu queria chegar? Na hora que ela tá, que é outra pessoa que garra na gente, que não quer sair, que eu vou te falar, Lecocosations, ele acha que faz parte do nosso corpo. Eu falo, não, lindo, vai, pode sair. Ele, tá tão quentinho aqui dentro. E, pô, na menopausa piora também, né? Aí, ó, tá outro sintoma que eu tô descobrindo aí aos poucos. Sintoma bizarro, constipação. Que eu também não sabia, que a constipação aumenta. Gente, o cocô, ele fica agarrado à minha pessoa. Eu falo, pode sair. E ajuda a aumentar a entidade, né? Aumenta a entidade barrigal, é isso! Então, imagina que eu já tive paciente... Haja mamão, haja chia. 7, 10 dias que precisou ir pro hospital por um efeito colateral que a gente chama de íleo paralítico, né? Ou seja, paralisa o intestino e não consegue evacuar mesmo. Com laxante tem que fazer uma lavagem intestinal. E isso eu estou falando de paciente com baixa dose de remédio. É o comum? Não é a realidade de todo mundo e é por isso que todo mundo acaba usando dessa forma indiscriminada, porque realmente os efeitos colaterais, na maioria das vezes, são transitórios. Mas quantas pessoas por aí estão usando esse remédio sem fazer o mínimo de avaliação? Por exemplo, hoje a gente não prescreve nenhum GLP-1, que é a caneta. Quem prescreve é as amigas. E tomei, amiga, é ótima. Gente, como assim? Mas olha que coisa séria eu vou comentar. Porque existe uma recomendação formal em bula, tanto da canetinha mais famosa, que é o Ozempic, que agora mudou de novo, quanto a da atual, que é o Mounjaro, que não se pode fazer se você tem história de carcinoma medular de tireoide na família ou se você tem um nódulo não investigado na tireoide. Porque esse tipo de câncer, ele se alimenta exatamente de um receptor chamado GLP-1. Ele tem receptor GLP-1. E aí a amiga recomendou, e para a amiga deu tudo certo, porque ela foi no médico, ela fez rastreio anual, a gente faz rastreio de tireoide, não tem nenhum nódulo, não tem nenhuma história na família, e nós prescrevemos. Mas, gente, imagina no mundo quantos estão usando e não sabe disso. Pode estar alimentando um câncer de tireoide que está escrito na bula que não pode ser prescrito. Uau. Então, é sobre isso que o André está falando, né? Uma coisa é você estar com acompanhamento médico. Sim. Né? E, inclusive, quando está com acompanhamento médico na nossa clínica, a gente faz uma coisa chamada calorimetria. Então, eu vou medindo o metabolismo dessa paciente ou desse paciente, mas já que a gente está falando do 40 a mais, dessa paciente, quando ela chega na primeira consulta, depois dela ter 2 meses de consulta, aí você fala assim, nossa, você perdeu mais músculo do que eu esperava. Eu não queria isso, porque o estudo fala que se você simplesmente só usa uma das canetas, você vai perder 50% de gordura e 50% de músculo.
Nunca tinha escutado falar essa parte aí dos 50% de músculo, gente. No meu caso é assim, como é que eu vou perder uma coisa que eu nem tenho? É isso aí. E aí você vai para tal da sarcopenia. E aí a pessoa reganha peso. Agora eu tenho o obeso sarcopênico. O obeso sem músculo, sem metabolismo. Aí você não consegue mais emagrecer. Aí só tendo um papo sério com Deus, porque fica difícil o processo. Então, assim, agora é óbvio que quando você está sob acompanhamento médico, o médico está acompanhando isso, conversa sobre a ingestão de proteína, ajusta, pede o nutricionista para ajustar a proteína, acrescenta um suplemento como creatina, outros suplementos que possam poupar essa massa muscular. A gente avalia que nessa mulher 40 a mais, de repente, os níveis de testosterona não estão o suficiente, a gente acerta esses níveis de testosterona para não consumir tanto essa massa muscular. Então, na prática clínica, quando você está bem acompanhado, às vezes eu vejo até ganhar músculo, mas quando vai perder, perde 5%, não perde 45%, 40%, 50%. Como os estudos mostram, entendeu? Entendido. Então, quer dizer, tem que ter sempre um acompanhamento, né, gente? Vamos parar de banalizar amores da minha vida. Não é porque vende ali de qualquer jeito que serve pra você, amiga. Marca uma consulta com teu médico, entendeu? Com teu gineco, com teu nutrólogo, com o endócrino, mas vá ter um acompanhamento médico aí. Vamos parar de banalizar. E uma coisa que eu já tenho aprendido muito aqui nessa mesa, muito mesmo, porque o André tem trago vários médicos aí maravilhosos aí, comer bem, dormir bem, beber água, fazer atividade física. A gente fazendo essa... Tá faltando algum? Fazendo essas 4 coisinhas. Ai, controle. Esse pra mim eu acho que é o mais difícil. Esse aí é para todos nós, né? Para os não budistas, esse é um pilar que é desafiador. Pois é, porque eu acho que ser monge deve ser muito fácil. O monge vai estressar com o quê? Ele se isola. Aí é tranquilo. Ele não tem WhatsApp, não tem família, não tem empresa, não tem rede social. Aí é tranquila a vida do monge. Arranja os fatores de estresse na vida aí que eu quero ver. Mas talvez, a gente fazendo isso já ajuda muita coisa. Os grandes pilares, né? E o manejo desse estresse, ele é tão importante, o momento que a gente vai acelerar, o momento que a gente tem que desacelerar, o momento que a gente tem que deixar ir. Por quê? Porque se o seu estresse está alto, o seu cortisol, que é um hormônio do estresse, a priori ele fica alto no primeiro momento, e quando você tem um cortisol alto, você tem mais resistência insulínica. Você tem mais acúmulo de gordura na região abdominal. Né? Então, olha o ciclo vicioso acontecendo. E sem falar no outro efeito, porque quanto mais estressado você está, mais mecanismo de compensação de eu mereço também. Exato. Então, metabolicamente, você já cria resistência insulínica, mas você também mexe com outros hormônios que contrarregula, porque em situações de estresse, serotonina vai lá para o pé, a ocitocina vai lá para o pé, então o organismo pede o que falta. Então ele vai pedir o carboidrato simples, ele vai pedir o açúcar rápido, então é o chocolatinho, é o biscoitinho recheado, então tudo que gera compensações dopaminérgicas rápidas. E aí você volta de novo a criar o microambiente obesogênico. E na pior hora do dia, que é a noite. Exatamente. Ai, gente, por que dá tanta vontade de comer um docinho de noite? É o cortisol errado da manhã. Quem começa o dia com cortisol elevado, brigou à noite. Lembra que a gente fez um podcast lá em casa que eu gravei com você e eu disse que eu e a Ana Alex temos uma regra? A gente só briga até às 18 horas. Um podcast, não foi um podcast, foi só uma conversa mesmo. Foi um papo cast da minha Foi um sala. papo cast. Conta pro povo aí esse negócio, então, é muito legal. Conta aí. Regra lá em casa é uma regra baseada em fisiologia hormonal. E aí aproveita e faça isso com o seu marido. A gente sabe que o cortisol, como o Patrick acabou de comentar, ele é o hormônio da disposição, da energia e da luta ou fuga. Fisiologicamente, o cortisol, ele acorda alto e ao longo do dia ele vai caindo. A queda do cortisol noturno, ali por volta das 18 horas, ele começa a baixar a partir das 16, mas às 18 ele tem uma inflexão maior, começa a baixar, ele começa a liberar pela baixa dele a produção do hormônio melatonina, que é o hormônio que vai regular a qualidade do seu sono, colocar as suas glândulas todas para dormir, baixar o seu metabolismo para que você volte a produzir o cortisol.
a testosterona e o GH, que são hormônios que ajudam no processo de emagrecimento. Boa. Então, se à noite, depois das 18 horas, e por isso eu e a Ana Alex temos a regra, não pode discutir após 18. Quer brigar de gaguate? Que horas são? 18h15. Fica pra amanhã de manhã que eu não vou engordar. Cenas do Essa briga aí fica pra amanhã, gata. Eu não vou engordar por causa desse BO. Esse BO ficou pra amanhã e aí a gente já esquece, nem briga mais. Mas é regra lá em casa. Aí isso até vira uma brincadeira, porque quando ela começa de 18h20, perdeu o teu horário, ficou para amanhã. Se você tem uma briga, um estresse, qualquer coisa à noite, pico de cortisol baixa sua melatonina. Esse pico de cortisol estimula pico de insulina à noite. Aí você come um alface e engorda como se tivesse comido uma pizza. Então não vai arrumar esse BO pra tua barriga. Porque é o seguinte, eu digo que tem gordura localizada, que a bicha é tão localizada que ela tá com CEP próprio. Você tem uma caixa postal específica. Você manda ela pra casa do meu CEP ou pra caixa postal abdominal. Então, amiga, não vai criar esse BO pra tua vida sem necessidade, cara. Então, regras saudáveis, alimentação saudável, ingesta hídrica, dorme bem, manejo do estresse e não brigar com seu marido ou sua esposa depois das 18 horas. Pronto. Fica a dica aí, ó. Resolvido seu problema. É isso. Boa. Essa é a estratégia DR Boa. DR Boa só em horário comercial. Perfeito, então. É sobre isso. E a gordura com CEP também, olha. A gordura com CEP é um inferno. Que a gente aprende. É uma entidade de gordura com CEP, isso tudo junto não dá pra nós. Maravilha. O que mais, o Patrick, que você tem de bom para contar aqui para nós? Já falamos atualizações em obesidade. O que é que um olhar de futuro? A gente sabe que esse universo da obesidade virou um grande mercado agora, né? A indústria farmacêutica está com tudo, as academias estão com tudo. Olhando numa visão de telescópio para os próximos 5 anos, o que é que você enxerga para esse mercado da obesidade? E como é que a população que está dentro desse universo de nos próximos anos ter 1 bilhão de pessoas, né, tanto na menopausa quanto com obesidade, e aí olha esse link, mulheres obesas na menopausa é uma pior coisa que pode acontecer. Então, como é que você tem enxergado essa visão para o futuro e se isso realmente vai acontecer? E uma coisa importante, o papel da cirurgia bariátrica dentro desse contexto das canetinhas emagrecedoras. Será que é uma especialidade que ainda vai existir nos próximos anos? Eu acho que talvez por a gente estar falando tanto sobre isso, né, até a própria indústria ela começa do alimento a modificar. Tanto é que antigamente a gente sabia que, sei lá, o mucilon era misturado com açúcar. Hoje é inadmissível um negócio desse. Algumas marcas vêm dizendo que elas vão lançar produtos caneta friendly, né? Ou seja, para ser não tão agressivo para o corpo humano e conseguir ajudar dentro desse processo. Então, de uma certa forma, até a própria marca, ela entende que ela vai ter que melhorar, porque a gente chegou num ponto tão ruim que nós precisamos de remédios para reverter esse processo, porque quando você está doente, você realmente precisa de remédio. Tanto é que a curva dos Estados Unidos lá, que é medido em 2023, ela já reduziu, e até eles falam efeito Ozempic, mas é porque o Ozempic foi a primeira caneta de alta potência, né? Mas talvez o olhar da sociedade para a saúde depois do Covid também fez uma virada de chave. Porque o Covid, algumas pessoas e algumas famílias começaram a olhar de uma forma diferente. Esse alerta de muito câncer em mulher jovem também fez a gente olhar diferente. A indústria, ela não vai parar, né? E a gente sabe que tem aí pelo menos estudos para sair conclusivos em 26, em 27, em 28, de medicamentos que são até mais potentes no processo do emagrecimento do que a própria cirurgia bariátrica. Os triplagonistas, né? Os triplagonistas, exato. Provavelmente eles chegarão no mercado, né? E talvez o que vai impactar, a não ser que a gente tenha uma política de saúde pública sobre isso, é o valor. Porque a gente também sabe que quanto maior a potência desses remédios, maior é o preço e isso não se torna acessível para a população em geral. Então, para que a gente não tenha, talvez, uma cirurgia bariátrica
para uma faixa da população e uma cirurgia e uma caneta não bariátrica para uma outra faixa da população, deveria existir, na verdade, política de saúde pública sobre isso, né? Perfeito. Foi até levantado aí na eleição do Rio de Janeiro pelo prefeito sobre colocar uma dessas canetas no SUS, né? Ou seja, como medicação de alto custo. Porque imagina, a última caneta que saiu e que é a crista da onda, custa $1.100 nos Estados Unidos. E com a importação está saindo uns 12, 13 mil reais por mês de tratamento. Até onde isso é acessível, né? Então, assim, de repente... Acessível pra quem, né? Porque, assim, 12 salários mínimos... Gente, menor condição. Não, só para isso. Fora que você tem que comer, tem que viver, tem que pagar aluguel. E quase por mês. E quase por mês. Então... Como o Brasil tem esse descasamento social, tem gente que consegue sustentar isso para o resto da vida. Porque a gente não está falando em emagrecer e suspender remédio, que era um erro gravíssimo que se acontecia no passado. Porque imagina, você emagreceu, o seu metabolismo baixou. Eu consegui conservar um pouco de músculo, então ele não baixou tanto. Mas você emagreceu, o seu metabolismo baixou, que foi aquilo que o André comentou. O nosso corpo é uma máquina perfeita de estocar gordura. Por quê? Porque ele acha que vai faltar, que como faltava há séculos atrás, que foi isso fazer o ser humano chegar aqui, e aí, agora eu vou parar remédio quando o meu metabolismo está aqui no pé. Quando a gente dosa isso na calorimetria, realmente, o metabolismo está lá no pé. Você fala, nossa, mas você tinha um metabolismo bom, mas você perdeu 15 quilos. Nossa, o metabolismo veio para cá. Se você para remédio aqui... é o pior efeito sanfona da vida, né? Porque você vai voltar não só para o peso anterior, como além disso. Então, assim... menos músculo. Menos músculo. E é uma medicação que você não vai parar. Você pode trocar a medicação, durante um tempo você pode usar uma ou outra, usar de maior potência para emagrecer, depois tentar usar de menor potência para poder manter. Mas se não muda uma política de saúde pública, é óbvio que a cirurgia bariátrica ela não vai terminar, né? Até porque, Kátia, inclusive eu acho que talvez esse ano nós vamos ter um grande problema, porque muita gente usou essa caneta de maior potência no Brasil e sem acompanhamento médico. Aí agora que vocês vão começar a ver imagina que efeitos. Essa pessoa vai largar esse remédio. Ela não vai manter esse remédio. O custo é alto. Ela não está sob acompanhamento. O médico não discutiu com ela antes. Olha, você realmente pode manter esse custo para a sua vida, né? E aí, ela vai ter o efeito rebote, como se fosse um efeito rebote de uma cirurgia bariátrica. Então, será que, novamente, aplicando a mesma estratégia, a gente vai conseguir? Pelo que a gente já sabe das outras canetas, não. Quando o paciente usava, interrompia por conta própria e reengordava, a gente já não conseguia com a mesma dose e com o mesmo remédio fazer esse emagrecimento acontecer. Então, olha a briga que a gente está entrando, né? Ao mesmo tempo que a gente está tendo medicamentos maravilhosos para o processo que talvez até um dia praticamente não exista a cirurgia bariátrica, que eu não acho que ela vai deixar de existir. Assim como o cateterismo diminuiu as cirurgias de peito aberto, né? As cirurgias cardíacas. Mas as cirurgias cardíacas ela ainda existem, mas talvez a cirurgia bariátrica ela vai reduzir. Mas o que a gente vai fazer com esse paciente? Falar, desculpa, você usou para perder 4 quilos um remédio de alta potência que agora não funciona mais para você. Agora você precisa perder 20, vai, cirurgia bariátrica. Né? Então, é todo esse alerta que a gente nem sabe ainda como será esse futuro. Porque tudo é muito recente, tudo né? muito recente, né? A gente está acompanhando essa evolução da medicina à medida que as coisas estão acontecendo, né? E isso que o Patrick falou é muito comum, né? Essas medicações de emagrecimento, elas, a médio prazo ou a curto prazo, elas causam um fenômeno chamado taquifilaxia, que é necessidade de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E quando você faz exatamente isso, de usa para, a gente está cansado de ver, paciente, doutor, agora eu estou usando a caneta, você compra a caneta de 0,25 que te fez perder 5 quilos, você parou, agora você está usando a caneta de 1 miligrama, que é o 4 vezes a dose, você não perde nada. Tipo, então estava, aí troca para outra, aí você troca para outra, beleza, eu voltei a perder, aí parou a outra, quando volta, não consegue de novo. Então, esse é o grande problema da automedicação sem acompanhamento médico, porque obesidade, porque aí entra o cenário.
você está utilizando realmente com indicação ou com vaidade? Exato. Porque se você está usando com indicação, é porque você é obesa, você tem CID de obesidade. E obesidade não tem cura, tem controle. Isso. Então, é um tratamento crônico a longo prazo. Pera. Como é que é? Obesidade não tem cura. Tem cura. Você é obesa, você é hipertensa, você é diabética. Então, você está controlada. Sua glicose com a medicação está controlada. Então, você tem diabetes, mas sua diabetes está com o seu nível de açúcar no sangue está igual ao meu, que não sou diabetes. Você está controlada. Você é obesa, mas você está no seu peso adequado, controlado, com medicação. Sim. Você é hipertensa, toma seu antihipertensivo, você está controlada com medicação, apesar de ser hipertensa. Então, o grande problema é pessoas não obesas estão utilizando remédio para a obesidade. E aí, o grande problema por vaidade, estética. Por vaidade. E aí, se em algum momento você desenvolve a doença, você perde, você queimou, você deu um tiro de canhão para matar uma mosca. E então, o que é? Eu tinha até anotado aqui. O que é, então, obesidade? O que é considerado obesidade? E mudou o critério, vou deixar até você comentar. O critério mudou agora, mas antigamente a gente usava basicamente o IMC, né? Certo. Então, a gente fazia um cálculo pela estatura e pelo peso, fazer uma multiplicação. Se viesse lá um dado que muita gente conhece, que é o IMC, 30 ou mais, 35 ou mais, ou 40 ou mais, você classificava em obesidade grau 1, obesidade grau 2 e obesidade grau 3. O que se desconsiderava dentro desse processo? O músculo. A gente não olhava o músculo. Então, às vezes chegava alguém com 11, 12, 15% de percentual de gordura, extremamente musculoso, mas pelo cálculo do IMC, ele já considerava essa pessoa obesa. Tipo fisiculturista. Né? Gente. Aí você tem 90 quilos e 1,70 m. Aí daria, nesse cálculo, você ficaria com IMC de 30, sendo que é só de músculo. Então, hoje na nova classificação, a gente leva em consideração exatamente esse músculo, e se essa pessoa é saudável ou não saudável, que aí é muito mais correto. Poxa, realmente é uma pessoa que pratica atividade física, tem uma boa massa muscular, então eu vou olhar esse IMC com um certo critério, né? Eu vou acompanhar talvez mais pelo percentual de gordura. Não, essa é uma pessoa sedentária, ela tem exames alterados, e aí eu vou dar sequência e mais ou menos guiar como se fosse pelas medidas do IMC, né? Então, hoje a nova classificação, ela consegue separar, ou a gente, médico, que indiretamente já fazia isso, mas não tinha uma recomendação formal, hoje tem uma recomendação formal de separar quem é saudável de quem não é saudável. E aí até considerar eles de uma forma diferente. Porque também existe uma classificação chamada obesidade controlada. A obesidade é uma doença tão séria que às vezes você chega num limite de perda de peso e essa pessoa não está naquele corpo perfeito que ela viu na internet e ela fala, mas eu vim aqui para ter esse corpo. E hoje a gente considera assim, fala, calma, mas dentro da classificação você perdeu tudo que você podia perder. Mas hoje você é uma pessoa que controla o seu sono, você não tem roncos noturnos, você não tem apneia do sono, você tem os seus exames dentro do nível de normalidade para o colesterol, para as taxas de açúcar, para a resistência insulínica. Você consegue ter uma vida normal com todo mundo. Então ainda estamos dentro da faixa da obesidade. Mas como é uma doença crônica, a gente considera isso como uma obesidade controlada. Por quê? Porque aí eu já minimizei todas as consequências que a obesidade pode causar. E por que a gente trata a obesidade pro resto da vida? Porque ela pode aumentar o risco de câncer de mama, ela pode aumentar o risco de câncer de ovário, ela pode aumentar o risco de câncer de intestino, ela pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares como AVC, infarto, trombose, né? Ela pode aumentar os riscos de diabetes. Então, assim, quando nós estamos tratando o foco da doença, que é a obesidade, eu estou evitando, às vezes, com 1 ou 2 remédios, que esse paciente use 10, 7, aquelas polifarmácias do futuro, né? Gente, agora, mas pera ainda, tô confusa. Você falou bem assim, ó. Então, comparando aqui, peraí que eu tô raciocinando. Comparou com o hipertenso. Então, não existe um paciente ex-hipertenso.
Não. Hipertenso vai ser hipertenso para a vida e vai ter que controlar a pressãozinha dele ali, com medicação, mesma coisa, atividade física, bebendo água, mas vai ser hipertenso para sempre. E o obeso também, uma vez que a pessoa é obesa, ela vai ser obesa para sempre, tipo, não existe um ex-obeso? E a pessoa que emagrece? Aí ela emagreceu, tá fazendo atividade física, tá tudo. Ainda assim, ainda é gorda, ainda é obeso? Mas lembra tô que confusa. Assim, pra gente suspender a terapêutica, vamos supor 2 cenários diferentes, tá? Eu gosto de cenários porque fica mais claro. Um cenário era aquela pessoa que sempre praticou atividade física. Tá. Ela poderia ser até dentro da faixa da obesidade controlada, ela tentava fazer a parte dela, mas existiam mecanismos emocionais, não emocionais dentro do organismo que fez ela se tornar obesa. A gente sabe que existem esses, tá? Tá. Que a gente considera numa pequena parte e até interrogação dentro da medicina. Existe obesidade saudável? É uma interrogação. Mas vamos considerar esse cenário. O outro cenário é alguém que nunca fez atividade física, sempre comeu muito mal e por conta da sociedade se tornou obesa. Tá. Eu usei remédio com as 2 pacientes, tá? Mas essa aqui já fazia tudo. E mesmo assim, ela não conseguiria sair da faixa da obesidade, mas por XYZ ela precisou baixar o peso. Nós baixamos esse peso. Ela já era ativa, ela já fazia atividade física. A gente sabe que é um cenário pequeno, mas sim. Do outro lado, tem alguém que nunca comeu corretamente, que sempre teve estímulos familiares péssimos, e aí você usou o remédio para emagrecer essa pessoa. É óbvio que a gente não suspende remédio de uma vez, mas a gente vai dosando uma coisa chamada termogênese adaptativa, né? Ou seja, como esse metabolismo vai se relacionando, esse metabolismo vai se relacionando com esse emagrecimento. Depois que esse metabolismo volta um pouco ao normal, a gente ganha massa muscular, a gente começa a fazer alguns testes. Fala, olha, deixa eu tentar reduzir a dose do remédio para ver se você fica bem. Poxa, você ficou bem. Agora deixa eu tirar esse remédio e usar um de menor potência para ver se você ficou bem. Você ficou bem. Por quê? Porque ela nunca foi de fazer atividade física e nunca foi de aprender a comer. Só que se ela aprendeu as 2 coisas, ela já está com os 2 remédios naturais para ela se livrar de remédio no futuro. Certo. Só que por conta da nossa sociedade, o que a gente vê? Inclusive, isso foi um estudo que foi publicado no último congresso de obesidade. De um lado, existiam as pessoas que emagreciam sem remédio, e do outro, emagrecia com uma dessas canetinhas emagrecedoras. Tá. E eles acompanhavam isso por 18 meses. Que é um bom período. Quem emagrecia sem remédio, mais ou menos em 6, 7 meses, fazia rebote de peso. Porque o ser humano, ele é tão movido a resultado que ele não via mais resultado, porque ele estava brigando com o metabolismo, e ele caía nas tentações, ele começava a subir o peso, ele largava a academia, largava a reeducação, chutava o balde. Chuta o balde, vou comer, porque esse esforço todo eu não consigo, vou comer. Do outro lado, estava usando uma canetinha emagrecedora. Emagreceram, tiveram um pequeno reganho de peso, aumentaram a dose do remédio para sustentar esse peso. O que eles viram? Quase todos chegavam a 18 meses fazendo reeducação alimentar e atividade física, porque o ser humano é movido a resultado. E como ele tinha um apoio para manter aquele resultado, ele conseguia manter uma qualidade de vida melhor para mais tempo. Então, respondendo à pergunta, nós não sabemos em quem nós vamos conseguir tirar o remédio e quem não vai. Mas o que a gente tem que embutir na cabeça das pessoas é que você tem uma doença crônica, que o tratamento passa pela reeducação alimentar, que o tratamento passa pela atividade física e um apoio medicamentoso que nós veremos no futuro se ele vai se sustentar ou não. Ai, gente, que coisa. É uma doença crônica.
É porque você pode ter uma doença crônica que está controlada. Você pode ser o obeso que está magro. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do moço lá da minha academia, o personal lá. Ele me mostrou a foto dele esse dia, que eu tava falando assim, já tô malhando e não tive resultado nenhum. 20 dias que eu tava malhando, tá? Porque se que demora é essa, gente? A gente é trabalhada na ansiedade, não tem jeito. Tô 20 dias indo todo dia, coisa que eu nunca fiz na minha vida, e até agora nada. Aí ele foi e me mostrou uma foto dele. E realmente ele pesava uns 150 quilos, rechonchudinho, gordinho. E, cara, hoje o cara não tem 150 quilos de jeito, mas deve ter seus 90, 95 de puro músculo. Entendeu? De puro músculo. E ele vai, ele pratica, ele defende aquilo ali, ele gosta daquilo ali, da parte alimentar, da atividade física. Essa pessoa ainda é assim, considerada um obeso em controle? É isso? Ele é um obeso controlado. Sim. Olha. Só que pela nova classificação a gente tem um olhar melhor para isso, porque ele está dentro do lado saudável, onde tem bastante massa magra. Então a gente hoje considera um obeso controlado, mas se fosse até no passado, porque ele já esteve dentro da obesidade, né? Sim. Talvez a classificação já seria até diferente, entendeu? Então o olhar agora é para a gente olhar diferente para quem tem um estilo de vida saudável e para quem não tem um estilo de vida saudável. Que legal. Que legal. Bom, né? Um papo bacana. Muito gostoso. Para mim, pelo menos, foi interessantíssimo. Demais, aí, gente. Tenho certeza que vocês também amaram esse papo. Muito aprendizado com esse grande expert, um grande amigo aqui. Mas a gente tem algumas perguntinhas finais. Vamos lá. Você falou da sugestão de um livro aí. Tem algum outro livro que a gente sempre pede para o pessoal deixar aqui alguma sugestão de livro, de filme, de série, algo do gênero assim que você goste, que transformou a sua vida, que você queira deixar de indicação pra gente, que a gente mesmo assiste e lê tudo que o povo fala por aqui. Livro na menopausa, sem dúvida, uma da Lisa Mosconi. Lisa Mosconi, que é o Cérebro na Menopausa. Sensacional também. Em relação à série, uma que eu assisti recentemente é Hackeando o Seu Intestino, né? Eu vi, tá na Netflix, né? Na Netflix. Eu comecei, mas não terminei. Bem interessante. Que eu acho que a gente nós não tocamos nesse assunto aqui, mas o intestino, só por si só, já daria um outro podcast para a gente falar de todas as interconexões que esse intestino tem. E isso passa por ter aquela história que eu falei da epigenética, né? Além da genética, o que eu faço, principalmente na minha alimentação, o que eu coloco por dentro. E então é uma série muito interessante que é justamente falando isso. O que eu coloco para dentro? Como é que o meu intestino, como é que a minha, eu vou falar fácil, minha flora intestinal, como é que o meu microbioma intestinal está diante do que eu estou colocando para dentro, né? Que a gente sabe que até esse microbioma, essa flora intestinal, ela pode facilitar ou dificultar um emagrecimento. Ela pode fazer um hormônio maravilhoso em reposição ou não, chamado estradiol, ter um caminho bom ou ter um caminho ruim, né? Então, eu acho que é as três indicações que eu daria. Eu anotei aqui, ó. Muito bom, Hackeando o Intestino. Hackeando o seu intestino. E a gente sempre pergunta assim, Patrick, se você pudesse voltar na sua própria história em algum momento, você faria algo diferente ou você diria algo com o Patrick de hoje, aquele Patrick lá do passado? Não, eu não faria nada diferente. Eu tenho certeza que a gente, nada é por acaso, né? A vida faz a gente ter as oportunidades certas no momento que nós estamos preparados para aquela oportunidade. Então, se eu fizesse diferente, talvez eu não estaria com as pessoas certas no momento que eu estava preparado para estar com ela. E digo entre elas a minha esposa, que eu amo de paixão. Sim. Fofo! Que aí, lindo! Sensacional. Ai, que bonitinho, gostei mais dele ainda. Meu querido, essa câmera aqui agora é toda sua, para você deixar as suas redes sociais, para deixar o contato, indicação de consultório, o que você quiser, onde que o povo te acha, como que tira dúvida contigo, fica à vontade.
Vamos lá, então o lugar mais fácil de você achar são em duas redes sociais, o @drpatrick com CK Ferreira, né? Tem até um post, um quadro bem legal, que eu falo de segunda a sexta-feira nos stories, um quadro chamado Café com Doutor, que a gente pega alguma notícia que está acontecendo no momento, ou já aconteceu, mas é de extrema importância, e a gente fala sobre isso, né? Ou seja, a gente fala sobre burnout, a gente fala sobre pular ou não o café da manhã, sobre jejum intermitente, sobre terapia de reposição hormonal. Tá lá nos stories para vocês. E também tem o canal do YouTube, que é Dr. Dr. Patrick Ferreira, que vocês encontram facilmente a gente lá. Nós estamos colocando vários, inclusive, compilados do Café com Doutor, para que vocês possam ver e rever e até mudar, ou seja, aquela velha história da pedra dura, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, ou seja, a gente tem que mudar o comportamento dessa sociedade que ficou doente. E aí eu trago a minha frase: não faça da comida o teu veneno, mas também não busque o outro extremo de que eu não posso nada. Então a vida, assim como a alimentação, é buscar o equilíbrio. Se a gente buscar o equilíbrio, a gente se reencontra dentro desse processo e não passa a ser sofrido. Que maravilha. Perfeito. Terminou leve, terminou romântico ele. Esse foi mais um episódio, abrindo aqui a quarta temporada do DR Boa, Dr. Patrick Ferreira, esse grande amigo que trouxe essa quantidade de informações incríveis que sem dúvida vai mudar e transformar a sua vida. A gente já pede para você que está aqui nos assistindo pelo YouTube se inscrever no canal e compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp. E se você está nos ouvindo pelo Spotify também, pega esse link e compartilha para que mais e mais pessoas possam ter acesso a informações de extrema qualidade como essa do Dr. Patrick. Seu livro vai ser incrível, eu inclusive tive a honra de ser convidado a escrever o prefácio do livro, então a gente vai deixar tudo aqui, né, os links para vocês encontrarem Patrick, sigam ele nas redes sociais e obrigado por estarem aqui com a gente em mais uma temporada. E a gente te encontra então na próxima quarta-feira. Beijo para vocês, até lá, tchau, tchau.